Que jeito bom de terminar um semestre, né? Em torno da poesia e com a presença de amigas, amigos, professores, amigos do Santa Cruz, Dona Eneida. Eu gosto tanto quando eu vejo a Dona Eneida aqui, colegas dos diferentes setores da escola, educação infantil, Funde 1, Funde 2, médio, que bom. Sejam muito bem-vindas e que a gente tenha uma noite muito agradável aqui nesse dia friozinho e gostoso. A gente se reúne aqui hoje, eu vou inverter um pouco, com duas professoras queridas do Funde 2. E o que a gente gosta muito nesse modelo das noites literárias, e essa é a 26ª, é quando ela parte dos professores, porque a gente muitas vezes planeja a noite indo atrás, quando eu tive uma ideia. Mas a gente gosta tanto quando os professores procuram a biblioteca e dizem, a gente teve uma ideia. E eu falei, Sandra, duas professoras, elas fazem questão de virem juntas. E eu achei muito bacana isso. Então, queria agradecer vocês duas por procurarem a biblioteca, trazerem uma ideia de uma noite boa de conversa. E a gente se reúne em torno... Espera aí, que agora eu preciso de ajuda aqui. Do livro Cardumes de Borboletas. As autoras que eles selecionaram os poemas, a Ana Ruth e a Lubi Prats. A Lubi ou Lubi? Lubi, eu vi. A Lubi teve uma série de viagens e nos escreveu hoje que isso, teve um problema de saúde por excesso. Imagina, ninguém aqui conhece esse tipo de ocorrência. Segura a gente que só mais 2 semanas de vida escolar nesse semestre. Nossas professoras, como eu contei para vocês, a Manuela Prado é bacharel em Letras pela USP, professora de língua portuguesa do Fundamental 2. Super animada para boas conversas, para discussões profundas, amplas, uma professora muito querida. Thaís é professora de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2, pesquisadora e tradutora, possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada da USP, além de bacharelado e licenciatura em Letras, Português e Espanhol. Thaís chegou à nossa escola, esse é o 2º ano, e foi uma alegria recebê-la. Né? Estudamos juntas o ano passado no São Domingos, eu tinha que forçar a carona. Eu dar a carona, eu tinha que forçá-la a entrar no meu carro. E foi um prazer trazê-la do São Domingos até o Butantã algumas vezes. E a gente, como eu contei para vocês, tem esse privilégio de poder conversar sobre esse livro, sobre poesia e sobre a literatura na experiência escolar também, por isso as professoras aqui com a gente. Então, desejo uma ótima 26ª noite literária para a gente, tá bom? Amanhã nós temos a apresentação de um documentário no nosso teatro que vira cinema, a partir da história, eu vou pegar aqui, do Instituto Socioambiental, e vou pegar todos os dados e a gente vai ter o privilégio de receber um especialista em meio ambiente no comecinho. Se vocês quiserem fazer uma dobradinha de final de semestre, vai ser um prazer recebê-los. Boa noite a todas. De alguém ou não, Raul? Não? Boa noite, eu sou a Thaís, professora do Fundamental 2. E eu e a Manu, a gente está muito feliz hoje de estar aqui com a Ana, porque a gente teve contato com esse livro, né, que foi organizado pela Ana e pela Lubi, num trabalho, né, com a Fósforo, e a gente ficou obcecadas, encantadas com essas 4 poetas que a obra delas compõe, né, o Cardumes de Borboleta. Então, a Alta de Souza, a Gilca Machado, a Josefina Álvares de Azevedo e a Narcisa Malha.
Então, a gente ficou obcecada por elas. Então, agradecer a Ana não só pela presença e por ter aceitado o convite, mas por ter feito uma antologia que possibilitou a gente de conhecer essas 4 poetas, que foi com muita surpresa que a gente viu que não conhecia. Né? Então, na nossa trajetória acadêmica, como professoras, a gente não conhecia. Né? Então, muito obrigada, Ana. Eu vou apresentar aqui a Ana. A Ana é escritora, poeta e pesquisadora, finalista do Prêmio Jabuti e vencedora do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica com A Telepatia São os Outros, de 2019, publicado também na Itália. Tem 4 livros de poesia publicados, com obras traduzidas no México e nos Estados Unidos. Sua obra poética, Do Amor, o Dia em que Rimbaud Decidiu Vender Armas, foi finalista do Prêmio Nascente USP. Teve contos publicados na Coreia do Sul, Colômbia, México, Itália e Brasil, e foi uma das autoras convidadas do WorldCon de 2023 na China. Atualmente realiza doutorado em ecocrítica na UNB, e após um pós-doutorado, né, na USP sobre crise climática e literatura, que recitou no livro Quimeras do Agora, Literatura, Ecologia e Imaginação Política no Antropoceno. É também doutora em letras e mestre em Direito Internacional, com atuação nos cursos do SESC, do Poesis e da Claxon. Né? E colabora com veículos como o Suplemento Pernambuco e a revista 451. E também, esse ano, está publicando Carga Viva, né, que ela trouxe e vai falar para a gente, né, Ana, sobre. E aí, então, eu e a Manu, a gente estava pensando em como começar essa mesa. E, assim como a nossa surpresa foi de não conhecer essas 4 escritoras tão importantes, a gente achou importante, então, apresentar um pouco elas antes da gente entrar no trabalho, né, de pesquisa e no trabalho incrível que a Ana fez com a Lubriprats. Então, para começar, a gente resolveu ler um poema, que é o poema que abre a antologia, né, que é o Primavera. Minha leitura não vai fazer jus ao poema, mas... Então, esse poema é da Josefina Álvares de Azevedo, Primavera. Na primavera, as flores são outras. Tem mais frescura, tem mais vida, mais odores. Tem uma seiva mais pura. O campo é mais verdejante, as fontes mais cristalinas. A brisa mais sussurrante, as rosas mais purpurinas. Cardumes de borboletas doidejam pelos valados, pousando alegres, inquietas, nos castos liros nevados. As gotas d'água trementes são pérolas amarantinas, que brilham, belas, algentes, pelas relvosas campinas. Na primavera, as flores têm outra seiva no seio. Assim também os amores têm outro encanto, outro enleio. Então, esse poema da Josefina Álvares de Azevedo, né, que é essa poeta que a gente não tem um consenso sobre os dados biográficos dela, né? Tem pesquisas, né, e documentos que mostram que ela teria nascido na Parnaíba, outra no Rio de Janeiro, outra em Recife, né, que ela teria sido... Nossa, estou cheia de papel aqui, gente, desculpa. Que ela teria sido, então, prima do Álvares de Azevedo, ou teria sido irmã. Né? Só que a Valéria Andrade Souto Maior, que é uma pesquisadora que vocês citam aqui, né, na antologia, ela faz um movimento muito interessante, porque ela vai aos textos da Josefina, ver o que a Josefina falou sobre a própria vida dela, já que até os documentos são... de difícil acesso e também quando existem contraditórios. Então, a Josefina, ela fala que ela nasceu em Recife e que ela seria prima, né, do Álvares de Azevedo. Ela fala também sobre uma experiência materna, então a gente, né, desconfia que ela teria filhos, mas a gente não sabe quantos. Né? E o que a gente sabe é que, em 1888, ela fundou o jornal A Família, né, em São Paulo, que depois, um ano depois, ela vai passar esse jornal para o Rio de Janeiro. E, nesse jornal, ela vai publicar, né, é um jornal que é uma caixa de ressonância no movimento feminista no Brasil. Né? Então, ela vai publicar lá contos, ela vai publicar traduções. Ela, a Narcisa Malha,
A Júlia Lopes de Almeida também, né? Então, era um jornal, né, que teve uma grande repercussão, né, uma importância, né? E lá ela vai publicar também, com a assinatura de Zefa, os poemas, né, a grande parte da poesia dela. E também ela tem o Voto Feminino, que foi uma peça que foi encenada em 1890, né? E depois foi publicada na Família, né? Então a gente já começa a perceber aí que ela é uma grande defensora do sufrágio feminino, né? Do voto feminino, do divórcio. Ela acreditava que a emancipação feminina ela só viria pela educação, né? Então uma educação formal, uma educação que fosse para além desse como ser uma boa esposa, né? E ela era defensora, né, de tudo isso. E só que o que eu acho mais apaixonante também do Cardume de Borboleta é que a gente tem poucas pesquisas sobre a obra da Josefina e a maioria está muito voltada para o voto feminino, né? E que é essa peça dela e os textos jornalísticos. Então é muito legal a gente ter uma antologia que vai focar na poesia, né? na Zefa, né? Na Josefina enquanto poeta. E vou falar rapidinho da Narcisa Malha, para não me estender muito. A Narcisa Malha, então, ela vai nascer um ano depois da Josefina, em 1852. Ela vai nascer em São João da Barra. E depois, com 11 anos, ela vai se mudar para Resende, né? Que é onde ela vai se tornar a primeira mulher a ser profissionalmente uma jornalista, né? Lá ela vai trabalhar na Gazetinha de Resende. E aí, depois disso, ela se casa muito cedo com um artista que abandona ela e vai seguir a vida com a companhia dela, né, a companhia dele. E aí tem o primeiro divórcio dela, né? E para aquela época, né, uma mulher que se divorcia e ela era uma grande defensora, né, do divórcio, é muito expressivo, né, muito importante. E aí, aos 20 anos, ela lança o Nebulosas, né, que é o primeiro e único livro dela de poesia, né, com 44 poemas. E esse livro, na época, ele tem uma repercussão muito grande, né, e muito bacana. Então, Machado de Assis vai falar bem desse livro, vai fazer menções, né, elogiosas desse livro. O Dom Pedro II vai virar um grande admirador, vai atrás da Narcisa, quer conhecer ela pessoalmente, né? O Peçanha Pólvora, que faz o prefácio, né, ele vai falar que a Narcisa é a primeira poetisa brasileira, né? Então faz um prefácio super elogioso também. Só que nem tudo são flores, né? A gente tem depois o Múcio Teixeira, que se une ao segundo ex-marido da Narcisa. E eles resolvem contar uma mentira de que o livro teria sido escrito, na verdade, por um homem. E essa mentira ela é perpetuada, né? Ela só vai ser desmentida mais de 20 anos depois da morte da Narcisa. Faz com que a Narcisa tenha que se mudar para o Rio de Janeiro, né? Ela sofre uma espécie de morte literária, ela para de escrever, ela fica muito desolada, né? Então, são pouquíssimos textos que a gente acha dela depois dessa difamação, né? E depois disso, depois, né, que ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai se dedicar ao magistério. Então, mais a poesia dela, a gente tem, né, isso é até uma pergunta posterior, mas a gente tem alguns estudos que indicam um diálogo muito grande com o romantismo, né? Então, a exaltação, temas como a exaltação da natureza, o sentimentalismo. Ela tinha um diálogo muito forte com o Castro Alves. Então, ela era uma grande defensora da abolição da escravidão, do sufrágio feminino também, né? Então, no Cardume de Borboleta tem 2 poemas lindíssimos dela falando sobre a escravidão, né? O Perfil de Escrava e o Africano e o Poeta. E agora a gente sabe, né, que a obra dela também está sendo revisitada porque Nebulosas virou leitura obrigatória da FUVEST, 2026 até 2029. Mas vale lembrar, né, que Nebulosas ficou 145 anos sem uma segunda edição, né? Isso é muito, muito tempo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Manu, que ela vai apresentar as outras 2 escritoras.
Eu até estou vendo aqui os nossos colegas que acompanharam muitos almoços, eu e a Thaís descobrindo coisas e falando sobre esse tema. A terceira poeta que está no livro é a Alta de Souza, que é uma poeta negra do Rio Grande do Norte. Ela nasce em 1876 em Macaíba, que naquele momento era uma cidade importante, era um centro político e comercial importante, porque as mercadorias chegavam em Macaíba e lá era o centro que ia distribuir essas mercadorias para Natal, para a capital. A família da Alta era uma família de comerciantes que enriqueceu com essa atividade, né? A Alta tem uma vida marcada por tragédias familiares. Então, ela é órfã, muito cedo, ainda assim, menos de 5 anos. Os pais morrem de tuberculose e ela, aos 14 anos, também é diagnosticada com tuberculose. A avó materna, e esse é um traço que as 4 poetas têm em comum, uma família que investe na educação das meninas. Então, a avó faz questão que todos estudem, então ela tem acesso a uma biblioteca e ela estuda numa escola de freiras. E ela é capaz, então, de traduzir textos em francês e tem acesso a textos em francês. Quando ela tem 18 anos, ela começa a publicar poemas numa revista chamada Oásis. E ela começa com pseudônimos masculinos e femininos, né? E ela consegue, então, ter os poemas começam a circular e tem uma ampla circulação. Ela também participa de uma publicação que era conhecida por defender os direitos das mulheres, que era chamada Mensageira. A imprensa também tem um papel importante na formação dessas mulheres todas, porque elas encontram espaço de publicação na imprensa. O único livro da Alta é publicado em 1900. O nome dele é Horto. Em 1901, ela morre. Mas o livro ele tem ampla divulgação, ele é comprado por muitas pessoas, acho que as edições esgotam, né? Esgota em 2 meses a primeira edição. E o prefácio é do Olavo Bilac. O Olavo Bilac faz um prefácio bonito, delicado, e eu separei um trecho de uma observação que ele faz. Ele compara a poesia da Alta a uma imagem, que é a sensação de estar em um amplo e solene recolhimento de uma nave de templo, ressoante da grave harmonia dos órgãos, com balbucios de preces entre suaves espirais de incenso. Eu gosto dessa imagem porque eu acho que ela corresponde a uma sensação que os poemas da Alta trazem. Então, se você for mergulhar nessa obra, você tem que estar aberto a esse contato com o divino, a essa busca por uma comunhão. E uma das qualidades da poesia dela, que permite que essa sensação fique mais aflorada, é a musicalidade. São poemas muito musicais. E, ao mesmo tempo, um divino que está atravessado, perpassado pelo terreno. Então, muitas imagens de natureza, a natureza ali sendo transformada em uma outra matéria, né? Acho que tem também uma delicadeza de situações muito difíceis, muito dolorosas, que em outros que são enfrentadas com muita leveza. Antes de eu começar a pesquisa, como a Thaís falou, a gente conhecia muito pouco essas autoras. E eu acho que um pouco da nossa mobilização era por essa sensação de que a imagem delas na história da literatura, ela tinha muitos momentos, e momentos em que elas alcançavam um espaço
de muito reconhecimento, diante de muitas dificuldades, mas que, por algum motivo, a imagem delas parecia não se firmar na história da literatura. É como se fosse um retrato que vai se apagando e, às vezes, se forma e depois se desmancha, se forma e se desmancha, mas ele não se fixa ali, né? Por outro lado, elas resistem como se fossem assim, em brechas, em frestas, que elas vão deixando, como se elas fossem surgindo ali na história, e as marcas delas não se apagam. Na história da Alta, acho comovente a forma como ela continuou circulando, porque são 3 as principais maneiras que fazem com que ela continue viva. Uma é uma adesão muito grande de leitores espíritas. Então, se você jogar o nome da Alta na internet, você vai encontrar biografias em centros espíritas. E eu fiquei imaginando que, essa conexão dela com o divino, essa forma como ela encara a morte, né, talvez possa ser uma conexão desses leitores, né? Você percebe que são leitores apaixonados, né? E aí você tem centros que têm o nome da Alta, que são homenagens, e o Chico Xavier chega a transcrever um livro, psicografar um livro da Alta. A outra forma que ela consegue sobreviver é pela tradição oral, porque os poemas dela são musicados. Então, eles fazem parte do cancioneiro do Rio Grande do Norte. Então, tem um que é mais conhecido, que é o Caminho do Sertão, e que fala de um ambiente muito árido e tal, mas com muita beleza, né? Até tem um trechinho, tá um pouco caras, mas é assim um pouco caras da vida da Alta, mas é um pouco para vocês verem esses flashes do como ela vai aparecendo e sumindo da história, porque o Mário de Andrade, no Turista Aprendiz, ele tem um trechinho do diário dele em que ele relata que ele passou uma tarde ouvindo as histórias da Alta, deitado numa rede. E a terceira história que eu acho que fala dessa resistência é uma história que, mesmo eu que sou cética, achei quase mística, que é uma descoberta recente de uma documentação importante sobre a Alta. Porque não havia muito... Eu não sei se você conhece essa história, Ana. Criei um clima, né? É uma história que fala da participação política da Alta, porque não havia registros. E aí, então, descobriram que ela fazia parte de uma associação católica que surge na cidade dela. E ela vira a presidenta dessa associação. E nas atas dessas reuniões tem o registro de uma atividade intensa dela para que 4 mulheres de uma comunidade quilombola fossem integradas a essa associação. E tem também um registro de cartas que ela troca sobre uma atuação política que ela faz ali. Ela sai nas casas tentando conversar sobre determinados temas ali da comunidade. Mas como descobriram essas atas? Um dia, a Igreja da Matriz de Macaúba bota para fora vários livros velhos e deixa ali encostado. Aí uma pessoa passa, vê aqueles livros velhos, é uma pessoa que não sabe ler, mas acha que aqueles documentos podem ser importantes, e coloca num carrinho e leva para um historiador da cidade, um professor que é um historiador que é importante naquela cidade. E ele chega na casa do historiador e fala: eu sei que o senhor estuda, eu acho que esses livros podem ser importantes. E lá tem a certidão de nascimento da Alta e o registro dessas associações. É uma história que fala também da dificuldade de você cuidar das documentações importantes, né? No Brasil também tem essa outra parte. Bom, a última poeta não sei se a gente deveria falar isso, mas é a minha favorita. Claro que a gente gosta igual de todos os filhos, você imagina, mas eu sou só uma tia. Posso... uma madrinha, que é a Gilca Machado.
que nasce no finalzinho do século XIX, em 1893, no Rio de Janeiro. Acho que eu vou a história é uma história famosa essa da Gilca, mas eu vou contar para vocês porque eu acho que ela marca muito o espírito da Gilca e como ela se colocava e também o valor da literatura para ela. Ela era uma artista que nunca para de escrever, mesmo que não publique. Então, quando ela tem 14 anos, ela participa de um concurso literário no jornal A Imprensa e vence o concurso em primeiro lugar, com um poema que está aqui na coletânea. O segundo e o terceiro lugar, se eu não me engano, também são poemas dela, que ela escreve com pseudônimos. Vocês imaginem como o pessoal levou tranquilamente essa derrota. E aí eu vou ler para vocês a última estrofe do poema que ela escreveu, na verdade, com 13 anos, mas mandou para o concurso com 14. Uma brisa sutil, úmida, fria, laça, erra de quando em quando. É uma noite de bodas, esta noite. Há por tudo um sensual arrepio. Sinto pelos no vento. É a volúpia que passa, flexuosa, a se roçar por sobre as coisas todas, como uma gata errando em seu eterno cio. Então, é um poema bonito, né, imagético e ousado, né? É a última parte do Noturnos, que é o último poema da coletânea Cardumes de Borboletas também. Em 1915, ela publica Cristais Partidos, e aí ela tem uma boa recepção, tem pessoas que recebem muito bem a poesia dela, mas ela tem também uma série de críticos que vão, por exemplo, chamá-la de matrona imoral, despudorada e desabusada. O Rui Barbosa diz que seria difícil conciliar o espírito das senhoras de boa sociedade com aquelas coisas plebeias. E aí tinha uma terceira decepção, que outro dia eu e a Thaís, exatamente no almoço com os professores, a Thaís falava, e teve uma pessoa importante que falou uma coisa horrível da Gilca. Não consigo lembrar quem era. E eu não conseguia também, de jeito nenhum. Eu acho que foi uma memória que... Sabe quando você bloqueia para tentar proteger aquela pessoa? Então, encontraram um exemplar da Gilca e em cima estava escrito... tinha uma observação sobre a mãe da Gilca, que deveria estar muito decepcionada com aquele livro porque não deveria ter ensinado nenhuma moral. E era um exemplar do Mário de Andrade. Vocês podem esquecer também depois, não tem problema. Acho que essa reação tem relação com os temas, mas não só com os temas, mas também com a forma, né? Porque os poemas eles trazem muitas sensações. E isso, em alguma medida, me lembra Alta, né? Só que ela escolhe temas que mergulham na intimidade da mulher. Então, ela vai falar sobre desejo, ela vai falar de saudades do amado, mas ela vai trazer um ponto de vista da mulher que não é um objeto, né, que se coloca nessa relação. E ela tem poemas que vão falar da sexualidade feminina. E também da culpa que isso traz. Mas essa característica, o erotismo, ele acaba marcando muito a obra e acho que, em alguns momentos, desvia a reflexão, rotulando como se fosse um trabalho menor e menos interessante, o trabalho, a potência erótica do texto, quando, na verdade, acho que isso é um sinal de um comprometimento absoluto com a emancipação da mulher, porque é uma emancipação que passa também pela mulher como dona do seu próprio corpo. E isso é num período em que ela está. Então, não é tão assim também imprevisível que ela recebesse essas críticas, não é? Porque, na verdade, tem, nessa perspectiva,
uma posição política muito clara, né, e muito difícil, e sendo afirmada através da arte, talvez não de uma maneira panfletária, né, porque era o que ela precisava falar, era o que ela queria pensar. Ela também tem uma atuação política. Ela é uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino e ela faz parte desse partido antes mesmo das mulheres ganharem o direito ao voto, né? Ela já está trabalhando com isso. E ela tem uma família inteira de artistas, né? A mãe, o pai, o marido, as avós e uma filha que se tornou uma importante dançarina carioca. Uma parte da gente poder ter acesso à obra dela faz parte do trabalho do neto. E acho que a presença das mulheres nessa história é interessante, porque o neto é criado pela mãe, pela avó e pela tia, porque o pai morre cedo, né? E ele tem profunda admiração por essas mulheres. Então, queria... acho que a Thaís tem uma observação para a gente finalmente poder ouvir a Ana. Não, é porque a gente escolheu esse poema da Primavera, né, da Josefina, porque ela traz essa imagem muito bonita das borboletas que são caracterizadas pela sua inquietude, né? E não à toa é a imagem que vocês trazem para o título do poema, né? Então, se você puder falar um pouco dessa imagem e da inquietude que essas poetas acabaram, a inquietude delas, que acabaram trazendo uma inquietude em vocês, né? Em você, Ana, na Lube. Então, se você puder falar do trabalho de pesquisa de vocês, como que foi o critério de seleção, né, de poesias para essa antologia, e eu vi que você trouxe um material muito legal para a gente, para contar todo esse processo. Então... Boa noite, estou muito feliz. Obrigada pela essa introdução, muito precisa. Já estou, enfim... Sinto muito que a Lube não está aqui conosco, mas a gente também sempre vem juntas, né? Acho importante também falar que ela está aqui comigo hoje. A Lube e eu, nós fomos de uma geração na qual nós começamos a publicar poesia numa época que só tinham homens. E isso mudou muito nas últimas gerações. Eu estreiei em 2005, a Lube estreou mais ou menos uns 7, 10 anos depois. E nós éramos muito incomodadas, e incomodávamos muito também por causa dessa pauta. E, ao longo dos anos, nós começamos a nos debruçar mais a respeito, como pesquisadoras mesmo, né, a respeito da obra de outras pessoas, especificamente mulheres. Eu escolhi falar hoje para vocês, quero falar um pouco sobre recuperação de obra, como se recupera a obra, falar que tudo é um terreno movediço e é assustador, dá muito medo, porque tudo que a gente fala, a gente vai construindo... porque são obras que estão em construção. É muito diferente de falar de uma obra compilada, organizada, higienizada, que você tem todos os manuscritos reunidos, né? Então, eu quero falar sobre essa dificuldade, falar das poetas especialmente também. E assim... Eu não sei quem são as pessoas físicas por detrás dessa escolha do vestibular, mas assim, eu queria agradecer todos os dias por quem fez isso, porque isso provoca uma espécie de maremoto em toda a cadeia de ensino do Brasil, porque eu já percebi que outros vestibulares e outros cursos em outras capitais, que eu viajo bastante, já estão querendo entender quem são essas poetas brasileiras que nunca se ouviu falar. Então, assim, e a Lube e eu, nós escrevemos um livro para Bazar do Tempo, está até mencionado aqui, ele deve sair o ano que vem, que se chama Inesquecíveis, 4 séculos de poetas brasileiras. Eu sei que vocês vão estar com a Ana Cecília da Bazar em breve, né? Então, assim, antes de tudo, eu queria trazer 2 coisas que eu acho muito importantes falar sobre esse tema. Primeiro, nenhuma foi desconhecida em seu momento histórico. Eram mulheres muito famosas, eram mulheres muito conhecidas, muito lidas, tinham seu público leitor. Essa ideia de achar
que, não eram umas coitadinhas, elas eram grandes tradutoras, elas assim sustentavam veículos. Então, assim, isso é o mais importante. Então, quando a gente vai lá para o Barroco, assim, várias, né? A Bárbara Leodora, por exemplo, que é a Árcade, ela era famosíssima, todo mundo sabia quem que era essa mulher. Então, assim, a Narcisa Malha também, ela não pagou para publicar o livro, foi a editora que foi atrás dela. Então, assim, ela já era uma grande tradutora. Então, isso acho que precisa inverter, essa imagem da mulher, enfim, vulnerável socialmente, muitas são, já vou chegar lá, mas assim, elas eram muito queridas pelo seu público, né? A Alta, por exemplo, é isso, até hoje a Zaide Musar fala, né, que as músicas que ela conhecia na infância eram poemas da Alta. Então, assim, ela tá presente num certo imaginário, né? Então, essa é a primeira questão. E, especificamente nas do 19 para o 20, que é o nosso caso, né? Se nós votamos tão cedo, antes de muitos outros países europeus, nós, mulheres brasileiras, é por conta das nossas poetas. Nós perdemos muitas poetas para o voto. É um fato, porque teve um momento histórico que elas pararam, porque eram pouca gente, a intelectualidade formada por mulheres não era tanta gente assim. E já pouco eu chego, porque muitas são educadoras, eu vou chegar lá. Então, assim, tem uma época que elas param e elas vão militar, porque vai ter que ter o voto pelas mulheres. E é muito interessante, porque assim, a quantidade de poetas envolvida é uma coisa doida. Que você começa a falar assim, não, mas espera, elas são poetas ou são políticas? Você fica até um pouco em dúvida, né? E não é, porque eram poucas pessoas, eram quem ocupava muitas vezes a imprensa, né? E aí eu queria chegar a uma questão que eu acho que é muito cara a todo mundo que está aqui presente. Eu mesma sou de família, enfim, de professoras, sou professora também. Então, me toca muito isso, mas assim, grande parte de nossas poetas sobreviveu também lecionando. Essa foi a grande profissão das nossas poetas, quase todas, porque era uma profissão que permitia, por exemplo, a Maria Firmina dos Reis foi professora, teve escola, ensinava, enfim, garotas negras também. Então, tinha uma relação de raça já muito óbvio. E estou falando do século XIX, gente. Assim, é muito agora e não é agora, né? E uma coisa bonita é que, por meio, enfim, dessa profissão, era possível você manter uma vida que você podia ler, você podia escrever, porque em outros tipos de ocupação, você não podia ter essa liberdade de pensar. E era uma liberdade de pensar que se tinha justamente porque você ia lidar. E aí é interessante também, sempre, nunca ensino universitário, né? Tinha muitas barreiras também para em que área de atuação, né? Mas muitas eram educadoras. Isso é muito importante, muitas poetas também. Então a gente tem várias coisas, poetas, mulheres. Falando delas aqui e respondendo um pouco a sua pergunta, né? A gente pegou esse verso, né? Da Zefa, a gente chama ela de Zefa porque ela se chamava Zefa, a Josefina Álvares Azevedo. Eu acho fofa, assim, acho que ela ia ficar feliz, né? Ela, assim, lendo um pouco sobre a vida, a gente pega um pouco da personalidade, né? Enfim, e a Zefa, eu acho que esse Cardumes de Borboletas é muito contemporâneo. Eu consigo imaginar isso num livro do século XXI, né? E, ao mesmo tempo, é uma imagem bem romântica, e eu já estava falando lá depois, né? Tem muitas que antecipam o simbolismo, né? E me parece essa coisa, assim, isso podia estar, não sei, em outros poetas. Então, eu fico pensando, isso podia ser um Cruz dos Souls, enfim. Então, tem algo interessante aí nessas formulações, que talvez também, por elas serem mulheres, elas tinham um pouco de liberdade formal, que talvez os homens, mas aí, assim, teria que pesquisar mais para ver se está certo, né? Isso que eu vou falar agora, mas que talvez elas tivessem também uma certa liberdade maior no que podia escrever, sabe? E aí, falando como se faz, né, uma recuperação de obra, porque eu trabalhei em algumas recuperações de obras da minha vida, nunca eu escolhi. Esse daqui mesmo, a Lube me ligou. Eu estava em Brasília, eu lembro bem. Ela falou, vamos fazer. Eu falei, não, Lube, eu estou muito cansada. Ela falou, não, vai, pensa. Aí ela me ligou novamente, assim eu liguei. Ela falou, não, vamos fazer. Vai. Eu falei, Lube, dá muito trabalho. Aí ela fala, não, mas se não for... Porque enfim, eu sou muito focada em umas coisas. Não, mas quem que vai fazer, né? E a história desse livro, né, desse daqui e de outras pesquisas, é porque a Lube, durante muitos anos, ela foi dando curso sobre as poetas esquecidas da literatura. E ela começou a ver
o interesse que isso gerava, como os poemas eram bons e como as fontes eram ruins, que é o que a gente vai falar agora. Porque o maior problema de trabalhar com essas poetas, principalmente se a gente vai antes, do século XVIII, né, é que tem algo que eu encontrei numa tese de uma historiadora. A gente sempre chora quando faz essas pesquisas. Assim, sempre tem um momento que você para e você chora, aí você recupera. Eu lembro que uma vez eu estava pesquisando esqueci o nome dela. Mas ela era uma moça rica. Eu falei, finalmente, uma poeta rica, vai dar tudo certo. Nossa, era uma vida terrível. Não, era uma vida terrível. Aí eu ficava, meu Deus, ela teve que parar de escrever, a família proibiu. É sempre assim. Aí você fica, porque sempre tem um momento, né? Por que a obra desaparece? E aí essa historiadora, que ela trabalha justamente com a Bárbara Deodora e ali no período Árcade, né? E ela vai falar que ela passou 13 anos, não é que é? 13 anos dentro de arquivos para recuperar 11 poemas e mesmo assim tinha valido a pena. Então, assim, é menos de um poema por ano que ela consegue recuperar. Então, vocês estão entendendo a base frágil em que a gente vai? E como é que recupera poema? Elas têm lá os jornais. Aí você fica lendo. Só que esses jornais, alguns que são famosos, estão digitalizados. Tem muitos outros que não estão. E o papel é frágil, falta letra. Eu sei porque eu tive que olhar muitas vezes assim. Você não sabe que palavra está escrito. Tem um lugar muito difícil, né? E quanto mais antigo, pior. E quanto mais minoria, enfim, que esteja envolvido também, esses jornais voltados para mulheres, né? Quem vai fazer essas coisas? Então, assim, pode ser que algum poema aqui eu acho que não. Mas no outro livro que a gente está pensando assim, que talvez o poema não esteja completo. Então, esse é outro problema que a gente reparou, que até a organizadora desse livro aqui ela vai comentar. Depois eu falo dele. Tem várias edições muito boas do Nebulosa agora, por conta desse evento do Maremoto da FUVEST. Mas, às vezes, o poema que circula na internet são só os primeiros versos. Às vezes era um poema de 40 páginas. Mas só que as outras se perderam e no jornal só saía aquilo. Então, a gente não tem, às vezes, a obra na íntegra, né? Então, esse é um outro... É muito difícil mesmo. Então, assim, é, ao mesmo tempo, duro falar disso, porque é como se eu estivesse mentindo para vocês que é assim, mas, ao mesmo tempo, é bonito, porque, quando a gente fala sobre isso, essa imensa rede de pesquisa vai se ativando e nós vamos melhorando. E precisa ter dinheiro também estatal, precisa ter interesses de editoras, né? De vocês virem aqui, né, numa noite de junho, ouvir falar, né? E aí eu queria trazer esse daqui ele me acompanha, eu adoro a Nelly, ela é falecida já. Porque não me dá até emoção de tocar no livro mesmo. Depois eu passo, eles precisarem uma olhada. Mas ela fez isso aqui na base da carta, gente. Isso daqui é século XX. A Zaide Musar também tem lá aqueles compêndios de 1000 páginas, sabe? Assim, então, assim, hoje, mesmo com essa muita lacuna, mas eu consigo ler uma tese, porque a gente tem banco de teses no Brasil, que, aliás, é algo muito... Nossa, o Brasil é muito maravilhoso, gente. Se fosse Estados Unidos, eu não sei como é que seria. Porque lá tudo tem que pagar, tudo tem que pedir licença, né? Imagina, os pesquisadores americanos ficam muito impressionados, né, com o nosso acesso rápido, né? Você coloca no Google, já abre a hemeroteca e já pesquisa, né? Então, é muito bonito, porque, por exemplo, né, a pesquisa da Nelly, isso daqui assim, é telefonema, é carta. Então, assim, são 11 anos de pesquisa financiada, né? E depois mais tanto que se organiza. Então, assim, quando eu e a Lubi a gente vai fazer isso lá no século XXI, nós somos assim, uma pontinha do iceberg junto de tanta gente, né? Então é muito bonito que toda vez a gente faça. E tem uma coisa interessante, de tempos em tempos esse tipo de assunto volta. E aí eu falo, bem que podia ter uma era que nunca mais esse assunto voltasse, porque ele já é. Ele não precisa mais voltar, não precisa ficar voltando, né? Ele já está consolidado. E eu sinto, de forma assim, vacilante, né, que isso está mais comum. Porque, enfim, sou das letras, né, sou pesquisadora há muitos anos, e eu sinto que parou de ser uma novidade. Agora, por exemplo, a Narcisa Malha já é vergonhoso não saber quem é. Então, quando vai pela vergonha, né, é isso, não dá. E aí, sobre as escolhas das poetas, né, a Lubi que decidiu os 4 nomes, eu não poderia estar mais de acordo, né? Bom, a Josefina Álvares de Azevedo, uma coisa que eu acho muito legal falar, a gente tentou trazer paridade racial, né, porque a Alta de Souza e a Gilca Machado são escritoras negras. A Josefina Álvares de Azevedo, uma coisa interessante dela é que ela foi uma grande viajante.
e ela botava esse jornal dela embaixo do braço, saía vendendo, é como se fosse um financiamento coletivo atual, né? E, assim, é impressionante, tem uma historiadora que fez o percurso, aliás, eu não sei se ela é, acho que é sim, que ela fez o percurso, ela tem um mapa na tese com os caminhos da Josefina. Então, assim, ela vai para São Paulo, depois ela vai até a Bahia e volta, vai até o Pará e volta. E assim, e com essa grande rede de solidariedade das mulheres, participando dos jornais, recebendo. Então, assim, a Josefina não foi também unicamente, enfim, a escritora, a jornalista, ela fazia essa rede. E se muitas obras nós temos completas e organizadas, é por conta dela também. Então, acho muito importante também ela abrir, porque foi uma mulher que ela estava a serviço de outras pessoas também. Ela tinha essa... Ela deixava, eu acho até que ela deixava um pouco a obra dela um pouco para trás, assim, sabe? Eu, enfim, na minha... mas tem algo assim, né? Bom, a Narcisa Amália, das 4, eu acho que, no seu período de vida, foi que teve o maior reconhecimento dos seus pares, né? Até aparecer a fake news, que ela não era a autora do próprio livro, né? E vou falar um pouco, vou passar esse daqui só para vocês darem uma olhada, porque é muito legal, né? Eu acho muito legal olhar o livro. Depois vocês me devolvem. Porque a gente está falando mal da estante virtual, a estante virtual está cada vez mais cara, gente. Não, eu trouxe esse exemplar aqui da 34, mas tem a edição da Penguin também, que é boa, né? Porque, assim, como essas obras elas estão sempre... Essa daqui já é posterior a esse daqui, tá bom? Esse daqui eu não tenho nada a ver, eu só trouxe para comentar esse livro, tá bom? Que é a apresentação da Maria de Lourdes Eleutério. Ela é muito interessante, porque ela tem vários textos e estava comentando, né, porque eles estavam falando que edição de Nebulosas adotaram. Olha que chique, gente, é muito chique. A gente tem edições no plural, podemos, né, pensar. Então, assim, algo que é interessante, que a da Penguin também tem, se eu não me engano, é o vocabulário, né, anotado, porque tem várias palavras que não estão mais no uso corrente. E também sempre tem um comentário sobre o poema, né? Algumas das interpretações, como tudo em ciência humana, a gente talvez podia discutir, assim, mas é muito, muito útil, assim. E passa-se por todos os temas da Narcisa Amália. Eu achei, assim, eu acho ele realmente um livro muito interessante, esse daqui da 34, por isso que eu trouxe. E até agradecer a editora que me enviou, e ando usando bastante. Então, o que é interessante, né? Que depois da gente ter fechado isso, começam a aparecer essas edições. Então, é legal, porque várias coisas que eu não sabia, ou que às vezes a gente está falando até de forma errada, aparecem. E tem uma série nas edições do Senado, muito boa, que são gratuitas, eles só cobram o frete, é muito boa essa coleção. Eu até fui num lançamento lá, fiquei tão feliz conhecer as pessoas físicas por trás do processo. Que fazem esse trabalho de recuperação de obras muito bons. E assim, a valores muito baixos, né, muito organizados. Então, assim, já tinha começado por lá, né, algumas das obras, e essa daqui, a vantagem é que o texto está na íntegra. Porque em edições da internet, assim, antes, alguns textos dessa não estavam na íntegra, justamente por conta do que eu comentei. Né? Então, assim, é bem... Enfim, é muito legal a gente poder ter várias edições. E falando um pouco da Narcisa Amália e dos temas dela, né? Você até falou do Dom Pedro querer conhecê-la, mas ela é interessante porque ela também era muito contra o Império. Então, assim, era uma pessoa assim e muito autocentrada, me parece, sabe? Assim, bem, porque ela, enfim, fazia o jogo, não destratou, obviamente, do Dom Pedro, nada disso, mas ela era muito crítica. E aí aventa-se, né? Aí não sou só eu que estou falando isso. Talvez o fato de ela ser mulher, né? Assim, permitisse que ela fosse um pouco além na crítica, né? E tudo bem, o Dom Pedro está lá. Então, é interessante essa questão, esse caráter republicano. Ela fala bastante dos temas abolicionistas. E uma coisa que eu até peguei aqui, eu até fiz o print para não falar besteira, mas tem uma coisa muito interessante, né? Porque existe uma ideia, mas isso precisa ser pesquisado melhor para trazer. Mas, assim, a Narcisa Amália, uma das coisas que se fala, né, é que ela antecipa algumas questões do simbolismo, né, e algumas questões de fim de século, né, alguns tipos de... enfim, tipos de sentimentos que vão aparecer muito depois, né? E uma coisa que aparece, essa sensação do mundo perdido, do flaneur e tal, está no Charles Baudelaire, né? E aí tem um pesquisador, que é o Ricardo Meirelles, ele aponta como que o Baudelaire influencia a poesia brasileira antes mesmo da obra ter lançado aqui de forma completa.
E aí uma coisa interessante é que, como a Narcisa Malha era tradutora e tinha acesso a algumas circulações, é bem provável que ela já estivesse trabalhando com essa influência. Então veja que ela era bem à frente do tempo mesmo, assim, ela estava muito. Então são considerações que vão ser necessárias feitas outras pesquisas para ver e tal, e por isso que é importante falar, porque às vezes tem alguém que estuda Baudelaire, aí começa a ver, é sempre assim, né? E vai e acha. Mas é interessante ver, porque ela era uma grande tradutora, né? Daí que ela consegue. Do francês. Então é bem provável que isso faça sentido, né? Não é uma. Agora precisa comprovar, mas faz muito sentido, porque até um dos pesquisadores cita o trecho, né? Então. Não sei, mas olha que é muito interessante, né? Então, isso que eu estou falando, a gente fala, mas talvez vão falar, não, Ana, não era nada disso, pode ser também, né? Mas é por isso que a gente está na areia movediça. E aí, a última coisa que eu queria falar da Narcisa Malha, o que eu falei? Eu falei da Republicana, eu falei... Daqui a pouco eu lembro. É que eu voltei hoje da Bienal do Rio. Eu geralmente tenho uma memória muito boa, mas hoje eu estou meio cansada, ela está meio... Daqui a pouco eu lembro a terceiro caráter. Mas eu vou lembrar, que é muito interessante. E aí, só para falar da Alta de Souza e da Gilca Machado, né? E aí a gente pode bater um papo e tudo mais, né? A Alta de Souza, assim, é muito uma pena dela ter falecido muito cedo, né? 24 anos. E ela está muito presente nesse, assim, os poemas dela são muito perfeitos formalmente, porque eles foram feitos para cantar. A única coisa que eu sabia, essa história eu não sabia, o que eu sabia é que ela tinha ela organizava muitos saraus, né, com música, a questão musical sempre esteve muito presente, né? Então acho que isso fica bem marcado. E, enfim, tem essa parte das Aide Musar, falar, meu Deus, como eu achei essas quadrinhas que eu cantava na infância eram da Alta de Souza, né? Então tem essa coisa bonita. E a Gilca Machado, eu acho que assim sempre discute, né? Se ela era a primeira poeta a escrever coisas eróticas, será a primeira, né? Porque às vezes não, às vezes já tinha publicado e não, enfim, perdeu-se, né? Mas de forma mais afirmada, com certeza, né? Assim, de ter pago um preço por isso, né? Eu acho que e ela teve várias profissões, né, também para se sustentar e tudo mais, e cozinheira, e tem uma coisa interessante que eu acho da Gilca, porque ela tinha muito sucesso com o público leitor, ela tinha muito sucesso, assim, eu não sei o que seria equivalente hoje, assim, mas ela era popstar, assim, as pessoas sabiam os versos de cor. E está falando de um tipo de mulher que à época não era muito pensável, né? Assim, como que você ser senhora do seu próprio desejo, como assim? Porque é muito radical mesmo, né? É uma ideia que até acho que hoje é bastante radical. Muitos, né? Um século depois, eu acho que ainda fala muito para a nossa geração. E ela usa essas imagens que são muito táteis, ela constrói muito essas figuras que você consegue guardar, né? Que ela vai usar muitas sensações também, olfativas, gustativas, né? Então ela coloca a gente ali no meio, né? Acho muito bonito também. Eu tenho uma colega minha que ela ficou muito brava a primeira vez que ela leu um poema da Gilca, ela ficou assim, como me roubam isso? Como eu cresci, ninguém nunca me deu isso para ler, né? E eu acho que uma das coisas que esse movimento de recuperação de obra nos traz é que nos devolve um país que a gente esqueceu que ele existe, né? E ele está o tempo inteiro. A gente vê isso nas nossas mães, vê isso nas nossas avós, né? E talvez nós esqueçamos quem nós somos também. Lembrei que eu queria falar da Narcisa Malha. Que quando a gente fala, é mais técnico, quando a gente fala do romantismo brasileiro, né? A grande pergunta do romantismo é quem nós somos, afinal de contas, nós brasileiros, né? Essa é uma grande pergunta lá no Roncari, né? O que é, afinal de contas, o que é esse país? Porque até então era um lugar ali de exploração perante a metrópole, né? Nesse período colonial. Depois tem a parte do Império. E a Narcisa Malha, eu acho que ela responde muito bem essa questão do romantismo, mas ela consegue falar, não, eu não sei o que nós somos, mas eu sei bem o que eu quero. Eu quero um país em que as pessoas sejam todas iguais perante a lei, em que a gente tenha um governo que seja republicano. Então, assim, ela sabia muito bem.
E que a educação seja para todas as pessoas. Aliás, a questão educacional aparece muito, porque porque realmente é o acesso ao livro. Ele é isso, é o que faz a pessoa ser escritora ou não, é o acesso ao livro, né? Então, eu acho que isso é muito presente. E para Narcisa Amália, me parece assim, ela entendia muito bem a questão política e ela se coloca muito bem por meio do poema, né? Ela, assim, não é eu detesto essa palavra panfletário, porque acho que ele pode ser panfletário várias vezes, sabe? Tem momentos que é necessário. Mas ela escreve de uma forma assim, muito sofisticada mesmo a respeito desses grandes dilemas daquele período, né? Então era isso que eu tinha para falar, assim, a gente vai conversando. A gente queria ouvir você um pouco em relação a essa inserção das poetas no currículo. Eu até queria saber se vocês chegaram a pensar num leitor adolescente, porque eu acho que essa coletânea ela tem uma abertura para o universo adolescente, porque essa dor intensa, ela às vezes pode se comunicar, né? E agora, mas como essas autoras não estão nos manuais nem nos materiais didáticos, e muitos desses manuais estão organizados por escolas, a nossa questão era se inseri-las nesses movimentos. Escola, o que parece impreciso, é bom? Há vantagens didáticas ou não? Ou então, qual seriam então as melhores formas de trabalhar, considerando que, por mais que essas não sejam as orientações gerais, e que tem muitos movimentos que questionam a organização por escolas, e a gente, inclusive, concorda com eles. Mas, se você pensar na forma como a maior parte das escolas trabalha e funciona, o que predomina ainda essa organização por movimentos. Então, eu acho que vale a pena pensar sobre isso. É ótima pergunta. Então, esse que é o maremoto, porque, assim, é isso. Academicamente não se sabe, lá, assim, eu quero dizer assim, quem estuda lá poesia brasileira, especialista, já não sabe, porque não estudaram essas autoras, não, né? Então, como que vai... Assim, é um maremoto. Então, tá aí, estamos surfando. Então, tem muita incerteza. Eu participei de um bate-papo foi muito importante no Sesc Jundiaí, que é justamente sobre a Narcisa Amália para conversas de autorias que caem no vestibular. O que eu posso dizer é mais ou menos o seguinte: ao meu ver, a Narcisa Amália ela responde o que eu estava falando, essas demandas do romantismo. Ela era uma grande leitora de Castro Alves. Ao mesmo tempo, você vê assim, dialoga muito com Álvares de Azevedo, evidentemente, assim, ela faz muita referência. Então, assim, ela estava muito inserida, ela é muito leitora, né? Ela faz referência, ela fala assim, estou lendo isso, estou lendo isso. Então, ela vai até uma forma de se afirmar, talvez, né? Mais do que. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela antecipa várias coisas que estão no simbolismo, né? Aí, assim, eu não sei se numa pergunta, numa prova, isso que eu estou falando agora vai ser considerado, entendeu? Então, assim, esse é um... Mas ela me parece, de todas, a mais, entre aspas, não simples de categorizar, mas fácil de explicar por que isso acontece, né? Não, outra mais, entre aspas, fácil, eu acho que a Alta de Souza ela procura essa dicção mais popular, acho que ela estaria tranquilamente aí numa terceira fase do romantismo, com temas mais próximos, assim, né? Não sei, estou falando aqui da minha cabeça também. Enfim, depois vocês podem falar mal do que eu estou... Não sou especialista. Não, verdade, porque tem áreas que eu sou especialista. Eu estou aqui surfando com vocês no maremoto. Mas eu acho que é mais... Assim, ela tem uma dicção bem popular, voltada a temas que são de interesse do povo.
Ela tem, inclusive, poemas sensuais que não estão aqui, né? Então isso aparece também, né? Então eu acho que está bem. A Gilca Machado, eu acho que é o caso mais interessante. Por quê? Porque ela usa uma estética simbolista, enquanto o modernismo estava lá, dando as né, semana de 22 e tal. E ela, não, vou escrever do meu jeito, eu tenho minhas leitoras e acabou. Então eu acho que ela se contrapunha de forma muito evidente a alguns temas modernistas. E aí talvez seja interessante pensar também, porque o modernismo teve esse carro-chefe formado por muitos homens também, né? A gente tem a Pagu, e mesmo a Pagu, a gente vai ter a valorização da figura dela bem depois, né? Embora ela seja... Nossa, ela é maravilhosa, né? E ela tem aquela coisa do poema... Nossa, Parque Industrial, eu li recentemente, assim, tive que reler recentemente. É muito bom, é muito bom. Né? Mas, assim, com exceção da Pagu, que eu acho que é a maior marca, e agora outras que estão também sendo redescobertas, até a Fósforo tem plaquete sobre a Julieta Bárbara, né? Mas... o caso da Gilca Machado me parece mais interessante por isso, porque ela era, não vou comprar, vou escrever do meu jeito, estou aqui com as minhas leitoras, estou firme. Então já me parece uma contraposição, né? E aí a estética é bem simbolista. Não sei se ajuda. Aí eu erro tudo na prova, né? Depois. É difícil assinalar. Bem. Desculpa. Precisa do microfone para nós registrarmos. Ah, tá. Então, muito alto. Deu? Então, tá. Boa noite a todos. É uma pergunta, assim, bem do dia a dia. Eu participo aqui do grupo no Clube de Leitura do Anhembi Tênis Clube, participo da Biblioteca Vila Lobos. Daí, você lê assim, livros, romance, parará, parará, Prêmio Jabuti, finalista do Prêmio Jabuti, concorreu ao Prêmio Jabuti, não sei o quê. Você não vê um livro de poesia. Né? Daí você vai na biblioteca, por exemplo, no clube de leitura, aqui do Anhembi Tênis Clube, muito bacana. A gente lê um livro por mês, discute, muitas vezes o autor vai e tal e coisa. Aqui na Biblioteca Vila Lobos, a mesma coisa. Você tem um estante assim, com umas 3 prateleiras, uns 4 livros em cada prateleira, frente e verso. Você está sem um livro para ler, suponhamos. Você vai lá, são livros indicados pela Biblioteca Vila Lobos. Você vai, lê a contracapa, senta, pega. Não tem um livro de poema. Às vezes, de noite, lá em casa, eu ainda falei quando fui comprar esse aqui embaixo. Você está, antes de adormecer, já deitada, você tem um livro para ler, você acha que ele está um pouco pesado, você não quer ler antes de deitar. Você quer ler uma poesia. Mas eu vou pegar lá umas coisas que eu tenho. É interessante, eu queria saber, parece que a poesia é meio assim, esquecida? Não sei. Não entendi? Eneida. Alô? Vocês estão ouvindo? Ah, desculpa, eu não estava ouvindo o retorno. Não, é pergunta maravilhosa, Neida. Aliás, comentário. Você sabe que eu julgo... Eu julgo as livrarias assim. Quando eu entro e eu vejo o tamanho da prateleira de poesia. É assim que você julga a livraria. É verdade. É que, assim, existe a categoria poesia no Jabuti. Há livros que ganham. O livro do ano é um livro de poesia. Só que, assim, eu não sei por que no Brasil, porque a poesia é menos popular. Porque tem países com desenvolvimento social parecido com o Brasil, para a gente não ficar roubando e pegar, sei lá, países que tem muita gente que lê. E que a poesia é uma grande arte, mas aqui não é. Eu acho uma pena. Eu escrevi poesia há muitos anos, publiquei poesias. Bom, o Carga Viva é sobre um poeta, tem poemas dentro, né, que é o romance novo, que é uma forma de... Mas eu já entendi que fica muito restrito a um certo nicho. Né? Na Bienal, agora mesmo, eu acompanhei, inclusive, uma mesa de poesia. Parei para assistir justamente porque eram poetas. E mais ou menos o que eles estavam falando é isso, assim, porque a dificuldade de circulação, a dificuldade até das pessoas entenderem aquilo como um trabalho que merece, enfim, mais atenção, né? Eu faço um pouco de tudo. Eu gosto muito de poesia mesmo. Dei curso de poesia há muitos anos da minha vida, né? E eu sigo fazendo menos isso justamente porque eu sei que é difícil. É um lugar que cansa, sabe assim?
Mas agora é uma arte formadora. Por exemplo, você pega quase todos os prosadores que manjam muito de prosa, eles sempre têm uns livros de poesia publicados, né? É muito difícil, você tem que saber, porque é a palavra ali no estado mais, assim, mais denso. Então, você aprende muito. E, para ler, é excelente também. Porque você ganha muito repertório, você entende imagem. Porque o bonito da poesia é porque ela tem um caráter meditativo. Por exemplo, você pode ler um poema por dia, aquilo é suficiente. Você não precisa ler um livro. E aí, hoje em dia, está muito na moda essa coisa do pessoal fazer lá o Goodreads, colocar quantos livros leu. Às vezes, você lê um poema, aquilo te aluga uma semana inteira de pensamento, você fica lá estatelado, e tá bom, porque teu cérebro tá repensando aquilo, se emocionando com aquilo, ampliando suas sensações. Então, assim, para mim, e aí sai um pouco da métrica, sai um pouco também dessa coisa, né? Então, eu acho que, enfim, eu tenho não é um clube do livro, mas é uma atividade de leitura sobre ecologia, né? A gente sempre adota uns livros de poesia no meio, assim, que eu acho importante. Mas as pessoas têm realmente mais dificuldade e tal, mas é normal. Eu também tenho. Eu leio, não é que eu leio um poema da Narcisa Amália e entendo de primeira, é que você lê mais uma vez, aí você procura quais são as palavras, porque, por exemplo, tem várias palavras aqui que eu desconheço o significado, aí você pensa, mas ela não essa coisa de ir lendo e tem essa. A poesia pede um outro tempo, por excelência, né? E é isso que às vezes é muito difícil a gente dar ao texto. Boa noite, sou a Luísa. Estou adorando essa conversa, gostando bastante de tudo que vocês estão trazendo aqui. Queria puxar um pouco uma coisa que a Manuela falou, né, desses flashes dessas mulheres que vão aparecendo na história da nossa literatura, vão se apagando. Fiquei pensando como isso dialoga com a imagem dos cardumes de borboletas, né, que é essa coisa um pouco etérea, que se junta e depois vai se espalhando. E como isso é também uma imagem de resistência dessas mulheres, né? Mas num esforço que imagino que tenha sido sempre muito individual, que não resultou assim numa acumulação, né? Que as mulheres conseguissem encadear a sua história, o que elas estavam produzindo, criar uma recepção mais maciça, como os homens sempre fizeram, né? Então, hoje, quando a gente olha para trás, é isso, né? Aqueles momentos que os flashes aparecem, essas mulheres brilham e os retratos vão sendo apagados, né? Como a Manuela comentou. E fiquei pensando assim, como isso persistiu durante muito tempo, né? Então, por exemplo, pensando na Hilda Hilst, que é uma autora que eu pesquiso. Na década de 50, quando essa mulher estava lançando os poemas, os homens no jornal estavam falando da aparência dela, né? Ou estavam mandando recadinhos para ela, umas coisas assim. 50, né? Que já era um momento em que tinha mais mulheres aceitas, produzindo, Cecília Meirelles, enfim. Então, é isso, né? Uma história de ir tentando se levantar, mas acho que agora a acumulação está sendo mais possível, né? E aí a gente está conseguindo olhar para isso de outra maneira. Mas eu queria aproveitar para puxar um outro fio, até pensando no que a Eneida falou. Como que vocês têm pensado na formação de leitores para ler esse tipo de texto, né? Porque não acho que sejam diferentes do que os homens produziam, né? Acho que o que tem de valor, o que tem de limitações é muito parecido com o que se produzia assim na época. Mas não é simples, né? Não são textos fáceis de enfrentar. Então, queria ouvir vocês. Não, mas muito lindo que você estuda a Hilda, Luísa. Muito legal. Você sabe que a Narcisa Amália também era considerada bonita. E isso também atrapalhou ela um pouco, porque tinha uns homens galantes. A Bárbara Eduarda, que é do período do Árcade, também tinha essa... E aí é duro, né? Aí nunca tá bom. Se é bonita é ruim, se não é bonita também é ruim, tudo tá ruim, né? Então é muito louco é difícil. Você nunca tem a medida, né? Porque a medida ela sempre ou é muito velha ou é muito nova. Também tem a questão etária, né? Aparece muito quando fala de publicações. E sobre enfrentar esses textos, né? Foi muito legal justamente essa atividade na qual participei no Sesc Jundiaí, porque a turma era assim, era um bate-papo, mas os adolescentes tinham todos lido o Nebulosas, né? E achei muito interessante porque me parecia que se conectavam muito bem com o texto, porque
Da Alta de Souza, pelo menos, ele é um texto muito fácil de memorizar. Então, você consegue ler e guardar e declamar. Tem essa coisa da beleza do próprio poema, que funciona muito bem em voz alta, né? Depois até quero ler um pedaço para vocês terem essa noção. Mas da Narcisa Malha, eu achei bonito, assim, porque eles sabiam mesmo os trechos. E tem essa coisa meio dolorosa. Assim, tem uns lugares assim, muito românticos. O da festa. Você também sabe qual que é o da festa? Porque é muito legal. Que é uma festa assim, que começa bem e depois termina assim meio trágico. Então é uma sensação que eu acho que todo mundo aqui já passou por uma festa em que a gente chega bem na festa e sai não tão feliz. Acho que isso, né, não é universal, mas muitas pessoas conhecem isso. Mas eu acho que é alguma coisa que fala muito para essa sensibilidade também, de que as coisas estão mudando. Então me pareceu que funcionou assim, né? Agora vocês podem comentar melhor, que vocês que estão lá. Eu acho que o trabalho com poesia, ele é um trabalho também que depende de um compromisso com o currículo ao longo, né? Ele não é um trabalho de um ano, ele não é um trabalho de uma série, né? Ele é um trabalho que começa com os pequenos e vai até o final da formação. E trabalhar com a palavra é muito prazeroso. Os pequenos têm muitas possibilidades de experimentação com sons em que eles se divertem muito, né? Tanto produzindo como ouvindo. Agora, de fato, são textos desafiadores, porque você precisa ir preparando o leitor para essa entrada e para que ele possa suportar os espaços em brancos da compreensão que aparecem no início da poesia sem se ofender. Porque é muito comum você ler um poema, dizer não entendo nada e guardar um certo amargor, né? O professor precisa estar preparado para adoçar um pouco esse processo e transformar numa investigação, né? Interessante. Depois que eles ganham a experiência, sempre eles gostam, né? Eu me tornei leitora de poesia na escola, lendo com os meus professores, né? Agora, eu acho que para essas poetas entrarem, não necessariamente o caminho seria mesmo pelas escolas literárias, mas você consegue construir muitos diálogos entre diferentes autores, né, e os poemas dela. Então, mesmo o poema da Narcisa, que é muito bonito, que mostra uma conversa entre um poeta e um escravizado, ela é um poema que poderia dialogar com diversos poemas de Castro Alves. Então, nessa linha, né, de construir materiais que permitam esses diálogos, eu acho que seria muito interessante, né? A Gilca teve um poema que caiu no Enem, que é o Ser Mulher. E é um poema que dialoga com facilidade, tem fácil entrada, né? Mas acho que elas trazem temas e abordagens de temas que são que os leitores gostariam de conhecer. Esse ponto de vista e essa forma de construir. A principal dificuldade, eu acho, que é conseguir fazer com que o professor tenha abertura para esses poemas, porque primeiro ele tem um compromisso do que ele vai colocar na escola e você tem pouca segurança do quanto é válido trazer isso para a escola ou não, por isso que a lista do vestibular é tão importante. E ele precisa se despir dos seus próprios preconceitos, de que esses poemas não estão aí só para ocupar um espaço de mulher, só porque elas são mulheres que eles estão aí. Ele precisa se abrir para, de fato, ler o poema e encontrar essas chaves, né? Eu acho que isso ainda vai ser uma barreira por algum tempo. E a própria circulação, né? Não, lembro de uma coisa bonita. Eu fiz, há um tempo atrás, o pós-fácil de Noite da Taverna, do Álvares de Azevedo, para Carambaia, a edição comemorativa. E aí, a primeira pergunta era, mas por que eu? Né? Porque tem tanta gente que sabe tudo. Aí fiquei lá estudando, todo um mergulho para escrever lá, mas
é um pouco o papel de quem pesquisa. E aí uma coisa muito bonita que eu descobri ao fazer essa pesquisa era quantas pessoas não começaram a entrar na literatura porque tinham lido Álvares de Azevedo. Porque eu acho que, especificamente, o período romântico ele tem ali uma dor, tem ali um drama, essa catástrofe, que dá esse tamanho esse mergulho no subjetivo. Eu acho que tem um lugar que realmente ressoa. E que, assim, todo mundo me falava isso. Assim, era uma coisa clichê. Eu fiquei assim, gente, mas... Porque comigo não tinha sido assim. Tinha sido por uma outra via, né? Talvez porque eu, sei lá, comecei a ler de forma muito precoce. E aí, quando chegou, já gostava de outras coisas. Enfim, não tinha batido tanto. Mas era uma fala recorrente. E talvez por isso, né? E eu acho que, especificamente, o Nebulosas tem uma coisa assim. E até mais sofisticado, porque, enfim, em alguns temas ela é muito mais política também, né? Não, o trabalho com a poesia na sala de aula, ele não é simples, né? Mas eu acho que tem um lugar também do estigma da poesia, né? Então, que muitas vezes a gente acaba passando para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, que é esse lugar do difícil acesso, né? É muito difícil, eu não consigo, é muito distante, né? Então, ensinando também para eles, né? Isso a gente vem discutindo muito, né? As professoras de português estão aqui, né? A Manu, a gente vem discutindo muito essas estratégias de como fazer com que os nossos alunos, diante, por exemplo, de um vocabulário difícil, né, não pare no texto e não faça isso, impeça a entrada desse aluno no texto. E acho que a grande chave é a gente ter tempo, igual a Manuela falou, para trabalhar essas imagens, né? Porque você não aprende a ler uma imagem poética de um dia para a noite, né? Você não aprende com um professor lendo o poema e decifrando ele para você, né? Então, esse tempo didático, né? Esse tempo que vai ser uma construção de anos, do aluno ter uma maior se apropriar mais da linguagem poética, né? Tanto em leitura quanto em experimentação, em escrita, né? Eles também escreverem, produzirem, né? Irem se apropriando a partir dos próprios textos, né, deles. E esse lugar que eu achei lindo, essa imagem, né, que é muito da leitura, do leitor, né, da leitura do poema, que é você ler e você ter um tempo de digestão, né? O poema ele exige um tempo de digestão, né? Como que a gente coloca isso na sala de aula, né? Então, esse momento de você leituras conjuntas, leituras individuais, esse momento da gente que às vezes não, dependendo do currículo, né? Se ele for muito apertado, não dá tempo de você voltar ao poema, né? Volta o poema. O que o seu aluno tem para falar de novo depois dessa digestão, né, sobre a mesma imagem, o mesmo poema? Então, mas eu achei interessante, era uma das nossas provocações, né? Muito obrigada pela pergunta, porque eu estava vendo a gente estava vendo uma entrevista com a Luby, em que ela fala que ela começou a ler com a poesia, ela se tornou leitora com a poesia, né? E isso parece muito improvável. Mas se a gente vai pensar, a poesia ela não está só em poemas que aparentemente são de difícil acesso, né? Eu tenho muitos amigos, muitos, né, leitores que foram virar leitores depois e que começaram com poesia, por exemplo, com slam, né? Por exemplo, então como que a poesia ela está mais próxima da gente do que esse estigma que às vezes a gente vai reproduzindo, né? De que é um lugar inacessível, muito difícil. Eu preciso saber um vocabulário muito erudito, né? E o vocabulário acaba sendo um detalhe, né? Não sei. Eu só estava lembrando que o livro que eu mais gostava da primeira série era um livro de poesia. Um livro infantil de poesia, mas era o que eu mais gostava de todos, porque eu adorava ficar lendo sem parar. Que é isso, talvez. Você gostava, você ficava com essa coisa do texto. E, gente, a poesia é muito perto da música, né? A gente tem essa grande coisa a favor. Então, é duro. Eu entendo ser difícil de entrar,
E realmente, assim, aqui assim, tem coisas que não são tão simples. Mas, ao mesmo tempo, é pensar como, né? Se você não faz o convite, aí ninguém entra, né? Queria te convidar a ler um pouco para a gente da antologia, porque teve, como organizadora, acho que tem um lugar da leitora, né? Então você, a Lubi, enquanto leitoras, vocês estão nesse livro, né? Vocês selecionaram, vocês pesquisaram. Então, algum poema que tenha te tocado enquanto leitora, né, nesse processo? Para quem está com a antologia, está na página 32 e 33, é o Fio Partido, da Alta de Souza. Então, assim, só para vocês ouvirem um pouquinho, porque aqui, só para falar, né, ela usa uma estrutura com refrão, né? Será morrer, e depois ela usa o quebrei meus laços. Mas ela vai usar várias outras estruturas que vocês vão ouvir, que fazem com que a gente guarde o poema com mais facilidade, né? Que é bem interessante. Então, Fio Partido. 1. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo, à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? 2. Lá vai a pomba voando, livre, através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter-me os passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, esse voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então veja que eu não preciso nem terminar, que vocês sabem o final, né? Então é isso que é interessante, que assim, né? Que se eu tivesse então, e aqui eu acho que é bem representativo, porque a gente tem essas repetições, a gente tem também esse anseio por liberdade, né? Então acho que isso fala ao coração de muita gente, né? Então acho que é isso, assim. Me parece que se eu não dissesse que é tão antigo, vocês não iam talvez achar que é tão antigo assim, né? Fiquei pensando como a Ana já chega feliz de estar aqui e a gente precisa devolver essa felicidade para você. Que coisa bonita. Eu comentei com a Sandra como estas professoras estudam para vir aqui. E é muito comum nas noites literárias a gente perceber o preparo dos professores que participam para se aproximar. E isso eu acho que inspira tanto os alunos da escola, quando a gente olha o compromisso que boa parte dos alunos tem com a exigência, com o rigor bem colocado, eles se inspiram em vocês. E eu estou super emocionada porque eu estou pensando, desde que você começou a falar, quantas histórias será que a gente não conhece? Desde que você começou, eu fiquei pensando, temas tão contemporâneos, né? A gente olha gente lutando agora para existir, né? E uma perspectiva tão empobrecida da nossa sociedade sobre a produção cultural e acadêmica das mulheres negras. Elas estavam, né? Não é? Elas estavam e a gente, como país, decidiu que elas não estariam, né? Quando eu fico pensando nas mulheres que começaram a enfrentar a possibilidade de produzir, ter que escapar sem letramento e formação.
porque eu, né, na década agora, eu preciso de gente me ajudando. Elas deviam ter muito menos companheiras, né? E fizeram tanto. Fiquei pensando nessa mulher com esse jornal. Não consegui não criar imagens na minha cabeça e abrir mão da obra pela luta. E foi me emocionando e pensando que uma das funções da escola é certamente ensinar poesia, mas ensinar que condições, né? A Mirta Castedo tem dito tanto isso, que os contextos apoiam a experiência leitora, né? Porque chegar na poesia sabendo da experiência dessas mulheres, eu falei para a Sandra, a livraria está aí ainda. Porque você quer o livro, né? Eu quero o livro, eu preciso ler essa mulher hoje à noite, eu preciso saber quem são estas mulheres, que a gente sabe tão pouco. E se duas professoras da área entraram assim pela experiência de onde é que elas estavam, eu fiquei pensando desde o começo da noite onde é que a gente estava, né? Onde é que a gente estava e que tarefa é essa que esse país precisa fazer tão fortemente, de descobrir o que foi invisibilizado, o que foi escondido, o que nós precisamos falar mais. E que importante essa noite, que importante sua alegria, que importante sua alegria, né? E quando eu a encontrei e ela estava muito alegre, eu pensava, meu Deus, será que vai ter gente? Né? E ela não está nem aí com essa minha questão. Vocês percebem isso desde o começo? Que maravilha a gente se encontrar com 2 ou 3, está bíblico. Onde estiverem 2 ou 3 ali, eu estarei. Você está bíblica hoje aqui, com a ideia de que tem gente aqui para conversar, tem 2 professoras tão queridas, super preparadas para o encontro, e tem essa comunidade querendo juntos saber mais. Então, queria agradecer também a quem veio, de novo a equipe do teatro, a equipe da biblioteca, que nos acompanha nesse momento, e a vocês 3, que são mulheres hoje não invisibilizadas aqui. Muito obrigada por terem aparecido. Muito bom. Estou indo para casa muito, muito feliz. Muito obrigada.